Olá, tudo bem? Esse é um vídeo sobre como melhorar na viola caipira e sobre uma ideia excelente de crescimento como violeiro. De agora em diante eu vou te mostrar algo realmente revolucionário, tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode obter um material de viola caipira que você poderá usar por mais de 10 anos. E a cada vez que você usar, vai melhorar você como um violeiro. Eu estou falando de uma melhoria contínua durante anos, se você desejar, tá? Agora está nas suas mãos. Vem comigo. Imagine como você vai estar daqui a 1 ou 2 anos se você melhorar um pouquinho todo dia, sem precisar ficar treinando horas, tá? E sem precisar ficar quebrando a cabeça. Se você melhorar 1% por dia, daqui a 1 ano você já vai estar 365% melhor. O que você acha? Então, aqui nesse vídeo eu vou te explicar como isso pode acontecer com você. Eu comecei minha carreira como professor de música dando aulas de violão. As aulas eram menos de R$ 10 por mês quando eu comecei. Era ali no ano de 1995. E como você pode perceber, esse conteúdo que eu estou falando agora, ele passou por uma incubação de muitos anos, né? Naquela época, eu tinha muitos alunos de violão. E o tempo foi passando e eu já tinha lecionado literalmente para centenas de pessoas. Mas existia uma parcela enorme de alunos, principalmente os mais velhos, que eu dava aula, que me pediam para poder dar aula de viola caipira. Quando eu comecei a pesquisar sobre tocar viola caipira, eu precisei analisar muitos conteúdos, mas eu vi muita coisa. Eu vi aula em DVD, em fita VHS, método, imagem, diagrama de acorde, apostila, livros didáticos, um monte de coisa. E a primeira coisa que eu descobri é o que 99% das pessoas que desejam aprender a tocar viola caipira provavelmente já sabe. Provavelmente você que está vendo esse vídeo aqui já sabe, né? Eu descobri que encontrar material de viola caipira é muito complicado. Ou seja, a gente até acha aula de viola caipira por aí, mas não é tão simples como parece. Quando você encontra um professor, às vezes já tem muito aluno, enfim. Falta profissional nessa área, né? E você até encontra outros tipos de materiais, assim como eu encontrei. Você investe tempo treinando, mas depois de estudar um pouco, você pode ver que você começa a travar, porque falta um passo a passo, falta didática. E aí entra uma coisa que eu julgo que também mais de 90% das pessoas não sabem. Tem muito conteúdo de aulas online hoje em dia, e aulas por aí também, assim como a apostila, que está errado. E as pessoas não sabem que estão errado porque elas estão tentando aprender. E talvez você possa estar se perguntando, né? Como é que eu também sabia que estava errado se eu também estava pesquisando sobre viola caipira? E para te explicar isso, eu preciso te contar uma coisinha sobre mim, me apresentar melhor. Se você está vendo esse vídeo e não me conhece, meu nome é Daniel D'Arezzo. Eu sou professor de música desde os anos 90. Desde 1995 eu dou aula de música. E eu comecei a dar aulas antes do boom da internet, da educação à distância, né? E sabendo disso, deixa eu continuar a minha explicação. Eu sabia que as coisas estavam erradas nas teorias musicais porque eu sou formado em música pela Escola de Música da Universidade de Minas Gerais, a ESMU-UENG. E quando a gente que é professor, a gente que é formado em música, quando a gente bate os olhos nas teorias, nos materiais, a gente já consegue perceber que tem alguma coisa errada. Eu não sei se você sabe, mas a teoria musical é a mesma para todos os instrumentos. O que muda é a prática. Depois de alguns meses estudando, para eu tentar descobrir mesmo os segredos da viola caipira, eu descobri que o campo harmônico de Mi, tá? De Mi maior na viola caipira, ele é um coringa, tá? E foi aí que eu tive uma ideia de aplicar esse campo harmônico com alguns alunos, testar algumas músicas caipiras, testar alguns materiais com esses alunos que estavam interessados. É isso que eu quero te mostrar. Esses alunos tiveram uma transformação. Eu quero te mostrar aqui que eu já fiz a pesquisa, já tive o resultado e quero te mostrar que, através do seu instrumento, tá? Que é a viola caipira, e através de um material, você consegue encontrar chaves para o sucesso. Ou seja, essas chaves elas são a unção da viola caipira, da sua prática com um bom material. Beleza? Agora presta atenção como é que eu descobri isso, além dos alunos, e como é que eu descobri isso colocando em prática. Teve uma época que eu fui convidado para o chá de fralda do meu afilhado. Sabendo que é um evento para adultos, eu me ofereci para fazer uma apresentação lá de voz e violão, na festinha, para me divertir lá com a família. Eu tive uma ideia de tocar viola caipira nesse mesmo evento. Aí eu pensei, pô, se eu toco violão e tudo mais, vou tocar viola caipira. Eu fiquei com um pouco de medo, mas eu resolvi arriscar. Tem até uma frase que fala assim, vai, né? Se der medo, vai com medo mesmo. Então, o que eu fiz? Eu descobri que a escolha de um repertório na viola caipira é algo muito complexo para quem está aprendendo.
Não é tão simples como parece, assim como encontrar material de viola caipira. O repertório também é uma dúvida. O que eu fiz? Como eu também era iniciante na viola caipira, que estava aprendendo aquelas músicas, eu comecei a me perguntar que músicas eu poderia tocar. Então resolvi seguir o óbvio. Antes do evento, eu separei meu repertório de violão, de um lado, e separei uma pastinha com plásticos, com as cifras. Coloquei ali umas 10 músicas cifradas de viola caipira. Eu peguei as mais simples possível, com 3 ou 4 acordes e coloquei ali. Aquelas músicas que qualquer iniciante consegue tocar. Eu fiz isso para testar mesmo. A data do evento chegou, eu liguei o equipamento, comecei a apresentação tocando violão, que é um instrumento que eu já tocava há muitos anos, né? E pouco a pouco o pessoal foi se acomodando, foi ficando ali na festinha e tudo mais. E depois de mais ou menos uns 40 minutos que eu estava tocando violão, eu peguei a viola caipira e comecei a tocar. O que aconteceu? Para minha surpresa, as pessoas começaram a levantar a cabeça, começaram a olhar diferente, porque o som da viola caipira ele é muito encantador, ele é diferenciado. Algumas pessoas começaram a se lembrar da sua infância. Na música caipira ela toca as pessoas, né? Em muito pouco tempo, o pessoal já estava cantando junto, estava gostando das músicas. Quando eu terminei aquelas 10 músicas simples, foi o quê? 30, 40 minutos de apresentação, tá? O pessoal ficou encantado, porque não é comum você ouvir o som da viola caipira por aí. Isso já foi o suficiente para eu perceber que essa ideia valeu a pena, que tocar ali valeu a pena. Depois desse evento eu pensei, se com uma pastinha, com 10 músicas cifradas, o povo ficou assim, extasiado, imagina com mais músicas. E ali eu comecei a fazer uma nova pesquisa de repertório na viola caipira, né? E criar mais formas em que eu pudesse criar um acervo para poder ajudar os meus alunos que tocavam viola, ajudar as pessoas que tocam viola por aí. Entenda só, eu sem querer, eu entrei no universo da viola caipira, como iniciante também, eu identifiquei um problema e trouxe ele para fora, e comecei uma criação com muita dedicação, conhecimento, utilizando as ferramentas certas, eu criei a solução definitiva para quem é violeiro e quem quer se tornar um violeiro melhor. É exatamente essa solução que deu origem a um material, que é o que eu quero te mostrar, tá? É esse material que vai te fazer melhorar na viola caipiras e você pode usar pelos próximos 10 anos. Já percebeu aí o que é? É isso mesmo, é uma apostila com as 100 músicas mais tocadas na viola caipira. Isso mesmo. Eu fiz essa pesquisa profunda que levou meses, criei essa apostila com essas 100 músicas e o que eu fiz? Facilitei elas ao máximo para que qualquer pessoa consiga tocar, né? Talvez você pode estar se perguntando, mas era só você pesquisar na internet que você achava as cifras, só que não. Por quê? Porque você encontra cifras soltas na internet. Aqui você vai, nesse material, o que eu fiz? Eu peguei as duas coisas mais importantes no universo da música, principalmente no universo de quem está evoluindo. A primeira coisa é que o material tem que ser revisado. Falta isso na internet. E se você não sabia, a internet está cheia de cifra errada, porque qualquer pessoa pode publicar cifra lá, entendeu? Sem falar naquelas cifras que o autor tem preguiça de cifrar as partes que se repetem. Tipo essa que eu estou dando um exemplo aí. Tem uma parte que repete que está sem cifra. Poxa vida, fazer isso dá mais problema, dá mais trabalho tocar esse tipo de música do que você pegar uma música para cifrar, entende? A segunda coisa são as marcações das cifras. Você precisa de um material marcado, ou seja, nessa apostila com 100 músicas, eu peguei cada um e marquei as cifras, exatamente cada sílaba onde acontece a troca dos acordes. E ali, depois o que eu fiz? Eu colori essa apostila, cada sílaba ficou vermelhinha, certinha, e você não vai se atrapalhar no ritmo e na troca de acordes na hora de tocar. Então, deixa eu explicar como é que funciona essas marcações das cifras com mais clareza aqui no computador. Olha só. Se você estiver no Google e pesquisar aí, sei lá, cifras de viola caipira, né? Você vai ver que vai aparecer um monte de site. Vou clicar aqui no primeiro que aparecer. Mas não quero, né, entrar no mérito a questão de qual site não. Só cliquei aqui no primeiro, beleza? Aqui a gente coloca numa música qualquer. Deixa eu colocar aqui. Trem do Pantanal. Uma música qualquer aqui, beleza? Então quando a gente entra aqui na cifra da música, né? Vou clicar aqui, está aparecendo umas propagandas, o que é normal, né? Então aqui você tem aqui alguns acordes, né? Quando você tem os acordes assim na internet,
que vai acontecer? Você não tem exatamente onde acontece a troca dos acordes. Se você conhece a música, você vai ver que em algumas partes, por exemplo, até nessa terceira parte, você já vê que tem algumas coisas erradas. A primeira sílaba está no lugar certo, a segunda cifra está um pouquinho mais para frente, e as últimas aqui já estão no lugar errado. Aqui no Gé seria um Si com sétima e no Rá seria um Mi. Então olha para você ver, o Si com sétima está de cima do Rá e o Mi não está de cima de sílaba nenhuma. E isso aqui, se eu fosse analisar, eu ia te mostrar vários erros aqui que acontecem. Isso acontece com N músicas. Eu vou pegar essa mesma música como exemplo só dentro do material. Então aqui eu abro aqui um material, vou fazer aqui uma busca aqui. Vou colocar aqui fugitivo, que tem aquela parte escrevi errado. Fugitivo da guerra, né? Então aí a gente já encontra o trecho. Pronto, quando ele puxa aqui a música, né? Então olha só, aqui na mesma parte da música, aqui na parte, eu estou pegando a mesma parte para você analisar. Então olha só, aqui eu já marquei onde vem o Dó sustenido, onde vem aqui o Dó, onde vem o Fá sustenido, onde vem o Si com sétima e onde vem aqui o Mi. Então você consegue perceber pelas sílabas marcadas exatamente onde entra cada acorde. E eu fiz isso com todas as músicas que você tem nesse material, né? Então se eu fosse passar aqui, você ia ver todas elas cifradinhas, bonitinhas, com a parte do ritmozinho que você vai fazer e tudo mais. Viu que bacana? Então o que eu quero que você perceba é que essa didática da cifra marcada, ela é muito, muito, muito bacana. Ela é um negócio que vai te dar um impulsionamento. Isso sem falar que a viola caipira tem muitas outras coisas, né? Eu até coloquei num grupo de WhatsApp um comentário, né? Coloquei lá que a música tem muitos benefícios, de acordo com muitas pesquisas, nossa saúde e tudo mais, e uma pessoa comentou lá, né? O nosso aluno Valdeci colocou lá. É verdade, meu amigo, né? Faz mais ou menos um ano que eu estou praticando a viola, eu posso dizer que é uma grande terapia. Então a música, ela não é somente uma coisa de você treinar e não sei o que, e sair avançando. Não, é uma coisa boa para você mesmo, né? E se você gostou desse material, quer esse material, talvez você está perguntando, né? Quanto é que custa isso aqui? Bom, se você procurar em qualquer lugar alguém que faz cifras, você vai ver que esse tipo de profissional não faz a marcação das cifras igual eu mostrei. Isso foi uma coisa que eu criei lá nos anos 90. Hoje, quando você vê isso na internet, é alguém que copiou a didática que eu criei lá atrás, tá? As pessoas não fazem a marcação de cifra, por quê? Porque para fazer a marcação de cifra, você precisa ouvir a música no mínimo umas 10 vezes. Então raciocina comigo. Se uma música possui mais ou menos 3 minutos e meio, que é uma média de uma música comum, né? A gente está falando de um trabalho que leva no mínimo 35 minutos. Isso só ouvindo a música. Sem falar da edição, criação do PDF, formatação e tudo mais. Então é no mínimo 35 minutos só para você ouvir a música, para entender um pouquinho o que está acontecendo. É um tipo de trabalho que um profissional da música vai te cobrar no mínimo de 10 a 20 reais por música cifrada. E esses profissionais, eles não pegam esse tipo de serviço se você não pedir pelo menos 10 músicas. Afinal de contas, quem é que trabalha por 10 ou 20 reais hoje em dia? Ninguém, né? Se fosse cobrar esse valor pelo material, se eu fosse cobrar, ia ficar pelo menos uns R$1.000. Por que eu tô dizendo isso? Se você fizer a conta aí pelo menos, né? Vamos falar que eu cobrasse 10 reais por música, vezes 100, né? 100 músicas, R$1.000. Então, né, seria o mínimo. Eu levei, para criar esse material, só ouvindo música foram 58 horas. Se eu ficasse ouvindo sem parar, seriam mais de 2 dias, direto, né? Isso, e depois muito trabalho duro, mais de 3 meses de trabalho duro de edição, e tudo no computador, tudo feito passo a passo. E esses R$1.000, por exemplo, é claro que eu não vou cobrar R$1.000 por esse material, né? Para ser bem justo, eu poderia cobrar até R$500, porque ia estar muito bem pago. Até porque não existe profissional que faz marcação de música por aí. Você pode até comprar algumas apostilas de música cifrada, mas música marcada você não vai ter, né? E sabe por quê? Porque você encontrar professor de viola caipira é complicado. Eu também não vou te vender isso por R$500, tá? Por quê? Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou cobrando o preço que realmente vale? Primeiro, eu sei que esse material ele tem muita demanda, as pessoas querem, e eu estou aqui para ajudar as pessoas. Então, somente hoje, por apenas R$127,
essa coleção de músicas pode ser sua. E eu sei que muito mais de 5, muito mais de 10 pessoas vão comprar, então para mim ainda vai valer a pena, sabe? Então eu estou fazendo isso, estou fazendo essa promoção, porque eu não acredito que você precisa passar pelo que eu passei para se aprimorar na viola caipira. Eu não sou esse tipo de pessoa egoísta, não. Eu fiz o material, não posso entregar ele de graça, é claro, porque é meu trabalho, mas ele está aqui a preço hiper acessível para você. Mas eu não sei até quando eu vou deixar essa oferta no ar, porque está muito acessível, né? Então a gente vai deixar por esse valor para você aproveitar essa promoção, tá bom? Você pode dividir de 2, 3, 4, 5, né? Até 12 vezes no cartão, se você desejar. Se dividir de 12 vezes, você vai pagar apenas R$ 12,68 por mês, tá? Ou à vista por apenas R$ 127. É um material único que você não vai encontrar por aí. E como eu falei no início do vídeo, você vai poder usar por mais de 10 anos tranquilamente isso aí, porque as músicas são imortais, tá? Deixa eu te mostrar como é que é por dentro desse material um pouquinho, passo a passo, para você não ter dúvida do que você está comprando. Olha só. Então aqui eu tenho aqui uma captura de tela do material. Então o material em PDF, tá? E aqui você tem as páginas sem cifras selecionadas, o índice, tudo detalhado, as páginas ali para você, sugestões para você ter resultado, grupos de estudo, né, para você ter dicas, enfim. Variações rítmicas, então tem algumas ideias de ritmo, tá? E as cifras para você, beleza? Então as músicas são todas assim, ó, cifradinhas. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Para você ter uma ideia melhor, tá? Então aqui, ó, você tem as cifras, tudo certinho, para você não ficar com dúvida na hora de tocar. Eu vou passar aqui bastante para frente aqui, ó, tá vendo? Tem alguns detalhezinhos quando eu tenho alguma variação de ritmo, umas pontes, né? E tudo mais. O que as pessoas às vezes me perguntam é: Daniel, essas músicas têm os solos, tem todos os pontilhados? Não. É uma apostila de música cifrada. Ela não é uma apostila de solos nem ponteios, não, tá? Então, olha só, tá tudo detalhadinho aqui para você. São as 100 músicas mais tocadas na viola caipira. Tem uma coisa aqui que é interessante eu mostrar, que é a questão das variações de ritmo. Sempre vai ter a ideia de ritmo. E quando aparecer alguma variação de ritmo assim, ó, vai ter lá a variação e qual é o tipo de variação. Então eu coloquei a partitura lá para você entender um pouquinho sobre como é que faz aquela variação e possa tocar. São várias variações, são mais de 20 variações de ritmo que eu coloquei aqui para você. Ó. Variação 23, por exemplo. Então, só de ritmo você pode entender mais de 20 formas de fazer. São mais ou menos 24 ou 25 formas de fazer ritmos na viola caipira, mas tudo escrito aqui de forma clara para você, bem legal. Você pode ouvir as músicas, né, e treinar aí, beleza? Então você viu que interessante? É muita coisa, né? Como eu já mencionei, são muitos benefícios além de tocar. Estudo de música combinado com treinamento equilibrado na prática regular de exercício ajuda a evitar doença mental e física, né? É bom para a memória, para o prazer, para a lembrança, para a alegria. Um excelente remédio, né? Então vamos ver alguns benefícios a mais que a música tem. Ela te proporciona redução do seu estresse, melhoria do humor, estímulo cognitivo. O que é isso? Você fica mais inteligente com a música, entende? Alivia a dor. Então, em muitos casos, a pessoa fica tão extasiada que ela até esquece que tem uma dor aqui ou ali, né? Melhoria do sono, estímulo social. O que é o estímulo social? É quando aquela pessoa, ela às vezes é muito tímida, né? Ela às vezes não tem alguma coisa para se comunicar, um assunto, alguma coisa assim. Você consegue ter essa bateria social, ela melhora bastante. Melhora seu foco e concentração, ou seja, você consegue estudar melhor também. Melhora a sua expressão emocional, ou seja, você fica de bem com você mesmo, tá? Entre tantos outros benefícios. Como diz o ditado, música é tudo de bom, né? Então, como eu te falei no início desse vídeo, estudando esse material todo dia, um pouquinho, todo dia você pode pegar uma música nova. E você pode melhorar 1% todo dia, tá? Mesmo se você for iniciante na viola caipira, quando você tiver um material como esse na mão, né, vai ser possível você treinar, ensaiar, aperfeiçoar e tocar em qualquer ambiente. Uma outra ideia top que eu posso te dar agora é que viola caipira é um instrumento que garante um dos maiores cachês por aí. Em qualquer barzinho que você tocar, você pode garantir um cachê de no mínimo aí 200, 300 até 500 reais, se divertindo, você ainda garante ainda uma grana ainda. Então, usando apenas seu tempo livre para poder treinar as músicas, você pode se aperfeiçoar e despertar o músico que existe dentro de você. Esse pode ser o primeiro passo para você lançar no mercado da música, se você quiser.
Mas se você não quiser também tudo bem, você pode tocar para você mesmo, fazer a sua alegria aí. Com esse material na mão, você vai ter mais de 6 horas de viola caipira na ponta dos dedos. Vai ser diferente de todos os profissionais que estão tocando hoje em dia, né? Você vai chamar muita atenção tocando viola caipira, ajudando a cultura da viola caipira, não deixando o instrumento morrer, né? Com esse repertório selecionado, tá? Eu teria muito para te mostrar aqui, mas se eu for mostrar cada detalhe, esse vídeo ia ficar muito grande e eu valorizo seu tempo. Lembra que essas vagas são limitadas por R$ 127. Quando a gente chegar no número pretendido de vaga, a gente vai aumentar o preço, beleza? Que isso fique bem claro. E se você estivesse perguntando o que mais tem nesse material, leia essa página que eu deixei aqui, fica aí a dica para você. A gente deixou tudo descrito abaixo, tá? Então, se você está vendo esse vídeo até aqui, está interessado em adquirir esse material, saiba que eu dou uma garantia incondicional de 7 dias, então você pode comprar agora, baixar o material. Se por qualquer motivo você não gostar do conteúdo, basta você me mandar um e-mail dentro do prazo de garantia de 7 dias, eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá? Você pode mandar um e-mail para suporte@estudiodarezo.com ou pelo WhatsApp 31987734251 do nosso suporte, e a gente devolve seu investimento sem burocracia, sem letra miúda e sem enrolação. Risco zero para você alavancar sua jornada musical de uma vez por todas. Além de tudo que eu falei nesse vídeo, quem comprar agora e for um dos 100 primeiros clientes, hoje vai ganhar um bônus exclusivo também. Para quem está vendo esse vídeo está... Se você está vendo até aqui, eu estou falando disso é porque ainda está valendo, tá? Quando acabar esse bônus aqui, eu vou tirar do ar. Eu vou liberar uma versão especial com informação preciosa dentro da apostila principal para os 100 primeiros compradores, tá? Eu vou colocar os acordes mais usados na viola caipira com várias formas diferentes. E depois de 7 dias, na plataforma eu vou disponibilizar uma apostila especial que só essa apostila já valeria muitas vezes o valor desse material. Que apostila que é essa que eu vou colocar lá depois de 7 dias? Eu vou liberar uma apostila com mais de 150 cifras na viola caipira para cebolão em Mi. Então o que acontece? Com esse material você nunca mais vai ficar com dúvida de qual acorde tocar naquela região do braço. São inúmeros diagramas com acordes e várias posições do braço da viola caipira que eu coloquei lá. Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que fica um pouco confuso quando eu falo dessa questão de diagrama, lugar no braço, né, dicionário de acordes. Olha só, vou te dar um exemplo rápido. Aqui está a capa do material de bônus, né? Vou pegar aqui um qualquer aqui, por exemplo, esse aqui, ó, um Mi com sétima. Né? Se a gente der um zoom aqui, ó, só nesse exemplo aqui, então aqui tem um Mi com sétima, Fá com sétima. Então aqui você tem várias ideias de acordes. Quando você tem um acorde mais simples, o que acontece quando você tem um acorde mais simples? Por exemplo, tá? Você tem aqui, ó, um Fá, aí você tem o Fá sustenido, Sol bemol, você tem a localização que eles são feitas no braço do instrumento e não tem dúvida, você consegue identificar as notas que estão acontecendo, deixa eu descer aqui, ó, com mais facilidade. Deixa eu puxar ele aqui para baixo. Por quê? Porque aqui quando você tem um acorde, você tem uma tônica de preto, uma terça de vermelho, uma quinta de laranja e uma dissonância meio prata. Então você consegue entender o acorde tanto teoricamente quanto na prática aqui. E tem outra coisa. Quando eu falo de formas diferentes, você pode ver aqui, ó, nesse bônus aqui você tem um Mi, outro Mi, outro Mi, outro Mi, outro Mi, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 formas de fazer um Mi aqui. Aqui a mesma coisa, ó, no Fá sustenido menor, ou Sol bemol menor, você tem várias formas de fazer o mesmo acorde, tá vendo? Então o que é isso? Isso aumenta a sua percepção musical e sua visão teórica do instrumento, o que te dá mais liberdade com o passar do tempo. Então, quando eu te falo aqui nesse vídeo que você vai melhorar 1% por dia, é um mínimo se você treinar todo dia, meia hora, 1 hora que seja, entende? Não tem como você não melhorar, tá? Então é isso, por apenas R$ 127 você pode baixar esses 2 e-books que tem o poder de te transformar na viola caipira daqui para frente. Não deixe essa oportunidade passar e deixa eu te mostrar como é que é fácil comprar. O que você vai fazer aí agora? Você vai clicar no botão de compra. Você vai ser direcionado para uma página semelhante a essa aqui, né? Vai ter todos os detalhes aí da apostila aí para você preencher os campos. Então aqui você vai colocar lá seu nome, você vai colocar lá o seu e-mail, você vai confirmar o seu e-mail, vai preencher aí o seu telefone, tá? Coloca tudo aí. Nessa parte de baixo, aí você pode escolher que tipo de compra você quer fazer. Cartão de crédito, Pix, conta Hotmart, ver mais, ou seja, você pode comprar até por boleto se você quiser. A maioria das pessoas com a gente compra via cartão de crédito.
Nessa partezinha você coloca os numerozinhos, vou colocar um número aleatório aqui do cartão de crédito, o nome do titular, né? Coloca lá seu nome. Nessa partezinha aqui de mês, você coloca lá, por exemplo, janeiro é 1, fevereiro é 2, né? Vamos supor que é abril, coloca lá abril, né? Ano, meu cartão vence em, sei lá, 2028, coloca lá os últimos 2 dígitos, 28, e nessa parte de CVV, você coloca aqueles 3 ou 4 dígitos que está atrás do cartão seu aí. Na parte de baixo, você coloca quantas vezes você quer dividir. Às vezes você quer comprar à vista, uma vez 127, né? Não, quero um pouquinho mais leve, 4 vezes 34,08 centavos. Não, quero de 12 vezes de R$ 12,68. Olha que interessante, nem pesa no seu bolso. Tá aí um material para você. Aí você simplesmente clica em comprar agora, vai chegar todas as informações sobre o seu e-mail. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente pelo WhatsApp. Todos os dados são protegidos aqui, segurança do Hotmart, aprovação do conteúdo revisado, acesso imediato ao material se você comprar via cartão, se você comprar via boleto, demora até 3 dias úteis para os seus dados chegarem. O nosso suporte, você já sabe, via e-mail ou WhatsApp, garantido 7 dias, satisfação garantida pelo Hotmart, o seu dinheiro de volta, pode comprar sobre vários cartões, site totalmente seguro e blindado. Agora uma coisa que você tem que prestar bem atenção, o preço pode aumentar a qualquer momento. Então não deixa para depois, preenche os seus dados aí, clica aí em comprar agora e garante o seu material. Você vai estar adquirindo 2 materiais super legais, né? A apostila com 100 músicas selecionadas de viola caipira, cifradas e marcadas para você, e depois de 7 dias eu vou liberar na mesma plataforma um dicionário de acordes de viola caipira para você não ter dúvida mais, ok? Então é isso, é uma transformação aí. Compra agora, Daniel D'Arezzo aqui, bons estudos para você, compre agora.